Muito boa noite. Você está assistindo uma gravação de uma live que foi gravada dia 3 de setembro, segunda-feira de 2022. Uma segunda-feira. Nessa live, a gente fala sobre homeopatia. Para quem está chegando agora, essa live acontece com o meu marido, Eduardo. Nós somos médicos homeopatas. Nós somos médicos há cerca de 20 anos. O Eduardo é médico homeopata desde sempre. Eu comecei com a pediatria e depois fui para a homeopatia. Eu vou adicionar o Eduardo para a gente conversar. Enquanto eu estou adicionando ele... Aí, pronto. Então, só relembrando, o tema é homeopatia. Nós vamos tentando esclarecer as dúvidas que vocês nos trouxerem, independente do tema. E enquanto vocês estão trazendo as dúvidas, a gente vai conversando cada noite sobre um tema. Hoje a gente vai conversar sobre desorganização. Será que a homeopatia pode nos ajudar com essa questão, né? Eu até fiz algumas brincadeiras nos stories, bastante gente participou, nem comentei isso com você, teve um ibope grande. Eu pedi para ir compartilhando, se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessa live, eu pedi para o pessoal ir compartilhando e teve bastante repercussão isso. Então eu imagino que muitas pessoas aqui sejam desorganizadas, ou conheçam pessoas desorganizadas. Então, se vocês puderem interagindo conosco aqui no chat, eu agradeço. Esqueci da minha água. Eu vou lá pegar. Lembro. Eu também quero. Tá. Então, quando a gente pensa, né, que essa pessoa é desorganizada, o que é uma pessoa desorganizada, né? Então vamos imaginar aquele contexto. Imagina você chega em casa e tem coisa espalhada, então a pessoa entra, deixa o tênis, aí ela deixa a blusa de frio ali no sofá, ela deixa um pé do tênis na porta da sala e depois anda mais um pouquinho, deixa o outro pé do tênis, deixa a bolsa no meio da mesa. Então deixa aquela desordem ali na casa, né? Aquela pessoa que vai juntando lixo, aí ela não quer jogar fora, então ela vai apertando o lixo para ir, o lixo vai transbordando, o cesto de roupa suja transborda, a louça fica ali por lavar dias. O que mais, Du? Cortou o cabelo mesmo, vá. Ainda bem que falou que cortou o cabelo. Não se cuida, né? Não toma banho, não cuida das unhas. Não digo só pintar, né? Não cuida mesmo, né? A unha suja, cabelo sujo, aparência suja, né? O que mais, Du? Não, acho que é isso. Um que eu anotei legal. A mesa de trabalho é bagunçada, não paga as contas, chega atrasado nos compromissos, Deixa o trabalho. deixa Fazer, trabalho né? por fazer. Então, todo dia fica uma função inacabada, né? Então, é uma coletânea de coisas, né, que nos faz pensar que aquela pessoa realmente é desorganizada. Mas, Du, todo mundo que faz isso é desorganizado? Ainda bem que não, né? Ainda bem que Tô não. tensa. Será que essa pergunta é pra mim? É pra... Não, mas fala assim, Du. Não, de vez em quando não tem problema, né? Isso. Então, esqueci de pagar a conta de luz que era ontem. Puxa, isso não é uma rotina? Então, calma, né? Isso faz parte. Do hoje não tô com vontade de lavar louça. Vamos deixar para amanhã de manhã? Uma vez isso? Tudo bem, né? Do o cesto de roupa tá cheio, mas podemos lavar amanhã a roupa? Ficamos na live até tarde. Ficamos na live até tarde, não deu para. Então, uma vez ou outra isso acontecer, tudo bem. Agora, quando isso é uma rotina, isso começa a afetar também os relacionamentos, né? Então, aí
nos chama a atenção, né? Você pode introduzir aquela ideia da... Vou dar uma volta, como sempre, aquela viajada, né? Então, na mitologia, eles começam, né, que eles falam lá que no começo era o caos, falando sobre a, esqueci a palavra, mas o começo da formação da Terra, né? É a Gênese, mas tinha outra palavra, enfim. Na Bíblia também começa, né? No começo era, né, tudo escuro, enfim. É, depois, né, depois de um, vou dar um, fazer um, vou dar um pulo, né, na mitologia, mas depois veio o Cronos, porque começou a ter essa separação, né, do que era sólido e do que era gasoso. E aí a gente começou a gente não, né, mas enfim, começou a ter o dia e a noite, porque não era uma massa informe, né, até formar o globo terrestre. E aí conta-se, né, na mitologia que Cronos engolia os filhos, né? E é isso aí que o tempo faz com a gente, né? Se a gente tem esse ditado também, a cabeça que não pensa, o corpo padece, né? Tem outras interpretações também. Mas enfim, a, a organização, né, a etimologia dessa palavra tem a ver com uma palavra grega que é o órgão, né, que é o utensílio, a ferramenta, né? E realmente o ambiente organizado ele tem uma funcionalidade melhor, né? Que a Soraya estava falando, se a gente chega e está tudo bagunçado, a mesa com a bolsa não vai, né, servir muito de mesa para apoio, né, para a gente se alimentar. A pia, né, a gente não vai conseguir utilizar porque está cheia de louça, enfim. Então a organização tem essa etimologia e tem a ver com a funcionalidade, né? Então, é isso. Quanto menos a gente faz, mais fica por fazer e, né, cada vez a coisa vai ficando menos funcional mesmo, né? E isso é sintoma, né? Pra gente na homeopatia é sintoma, né? Vamos, antes de entrar, né, nessa, que eu já quero entrar nessa parte aí mas o que a gente precisa entender é, por exemplo, uma empresa, quando ela é regida por pessoas que são desorganizadas, a empresa deixa de prosperar, né? Então, quantas empresas não prosperam porque elas são mal gerenciadas, né? Mesmo a pessoa individualmente, vamos falar individualmente, né, lá no trabalho, se ela não consegue se organizar, ela fica patinando, né? Ela não consegue prosperar. A gente costuma falar assim, fica só apagando fogo. Então eu chego e passo o dia apagando fogo. Aí chego, fico o dia apagando fogo. E no fim eu acabo deixando de fazer alguma coisa que poderia me trazer mais dinheiro, mais prosperidade, porque eu fico apagando fogo, apagando fogo, apagando fogo. Os economistas falam, né, que o administrador, o mau administrador, ele não calcula, né, o que tem no estoque, o fluxo de caixa. Então, chega no mês seguinte, ele não tem o dinheiro com uma liquidez suficiente, um capital com liquidez suficiente para pagar, né, o que precisa. Aí fica devendo, aí pega empréstimo no banco, aí paga juros. Então, acho que são locais diferentes, mas acho que o raciocínio é o mesmo, né? Precisa, os economistas falam que o administrador que não consegue calcular direito o fluxo de caixa leva a empresa à falência, né? E muita gente deixa de prosperar, né? Mas o que a gente queria tocar aqui no assunto é: se o meu exterior tá bagunçado, como é que tá o meu interior? Então a gente não pode esquecer, aqui fora é só um reflexo de como a gente está lá dentro, né? Então eu até prometi aqui para a Flávia falar um pouquinho dos adolescentes, né? O que está acontecendo no interior? Não, por que é o auge, né, da bagunça, né? Na adolescência é o auge, né? Aqui em casa eu falo, gente, por que vocês deixam a porta do armário aberta? Pé da vida. Então eles vão lá, abrem, pegam não sei o que ali no armário e deixam aberto.
E aí você olha o quarto, tá aquela bagunça, e eu falo, vão lá no quarto e arrumam. Eles olham e eles Acham que tá tá tudo organizado. certo. Tia, tá tudo certo, é. E aí eu começo, e isso, e aquilo. Aí que eles começam a enxergar, né? Faz parte da educação, né? Mas o que está acontecendo ali na vida do adolescente, né? Por que é o auge ali da bagunça, né? Então vamos lá, vamos pensar. O que está acontecendo? Primeiro aquela transformação do corpo, né? Os hormônios estão aflorando, então eu deixo de ter aquele corpo de criança, começo a ter aquele corpo de homem, de mulher. Então, de repente, eu tenho que começar a ter algumas preocupações que eu não tenho. Começo a chamar atenção, né? Então, chega ali na casa da avó e aí fala, nossa, como você mudou, né? Te vi há 15 dias e puxa vida, como você tá diferente, tá? E tá vivendo aquele conflito de mudanças, tá vivendo aquele conflito de relações, então já não quer mais ficar só com o pai, com a mãe, com os irmãos e com a família, ele já tá querendo buscar, né, os amigos, né, as novas companhias. Então, são muitas crises, não sei o que vou fazer de profissão, como é que eu vou seguir essa minha vida, muitos conflitos, né? Então, lá dentro né, no interior do adolescente, está tudo explodindo. E aí vai se refletir aqui fora. Não estou dizendo que a gente não tem que, Pelo amor de Deus. né? Não estou dizendo que a gente não tem que ficar no pé. Então, muitas mães falam, mas eu tenho que falar todo dia para pôr a roupa não sei aonde. Tem que falar todo dia. Isso faz parte. Em casa, a gente fala, é chato escutar, imagina pra mim, né? Muito chato ficar falando também, todas as vezes, né? Que eles escutam. Então, a reflexão aqui de hoje é essa, né? Se tá bagunçado aqui fora, como é que tá lá dentro? E a homeopatia pode ajudar? Ah, não, espera, antes da gente entrar. E relacionamentos? Também, né? Como é que fica um relacionamento, né, de casal, se um é muito bagunceiro e o outro é muito organizado? Então, se não houver um equilíbrio, também afetam, né? As relações são afetadas. Um vai acabar tirando a funcionalidade da casa, né? Então, eu acho que o exemplo clássico são os acumuladores, né? O companheiro ou a companheira do acumulador familiares, né? É um sofrimento grande, porque todas as vezes que o familiar, ou o companheiro ou a companheira vai tentar mexer, né, em alguma coisa, tem, geralmente existe um conflito aí, né, uma crise. E fica aquele sofá cheio de coisa, a pessoa não pode sentar, enfim, um quarto inteiro cheio de o acumulador acha que vai ter alguma utilidade, né? Mas é sintoma, né? É doença. Né? Eu, eu tenho uma paciente, na verdade eu era médica das crianças, né, na época. E aí a mãe, um dia ela estava muito estressada, né? Daí ela me falou, eu não aguento mais a minha casa. O pai era muito bagunceiro. E as meninas copiavam, né, lógico, o modelo do pai. Então ela não tinha como brigar, ela não se sentia bem de brigar com as crianças, porque no fim elas justificavam, mas o papai faz isso, né? Por que eu não posso fazer isso? E naquele dia ela falou assim, doutora, eu não estou mais conseguindo chegar no box do meu banheiro. Porque tinha tanta coisa até chegar no box do banheiro que ela não conseguia chegar até lá. E ela bateu uma foto e me levou na consulta. Acho que ela precisava tanto falar que ela falou assim, olha só isso, né? Para dividir aquela dor dela. Né? E sobrecarrega, né? Quem é desorganizado sobrecarrega, né? Quem é organizado, enfim. É uma... fica uma relação meio... Não sei se dá para falar doentia, mas é muito ruim, né? A gente vai falar sobre temperamentos, vamos tocar nesses assuntos, mas vamos dar uma pausa, vamos ver aqui os comentários.
Demorei um pouquinho, né, para descer tudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, Lu? Bom ter você aqui. Salve, salve, arro. Ah, cortei o cabelo. Cortou o cabelo. Mulher é observar, né? A homeopatia também ajuda quem tem que lidar com quem é desorganizado. Sim, opa, em todos os tipos, né? Muitas vezes, o que acontece com uma certa frequência existe uma pessoa da família que fica sobrecarregada, mas ao mesmo tempo, cada um com a sua predisposição psíquica, mas acaba mantendo isso, né? Então, uma pessoa fica sobrecarregada e os outros ficam, entre aspas, folgados, né? É bem comum essa dinâmica, né? E aí depende de todos, né, para ter uma mudança. E olha, às vezes é difícil, viu, da pessoa que está sobrecarregada conseguir delegar e conseguir fazer a dinâmica se alterar, viu? Precisa de medicamento homeopático mesmo, muitas vezes, né? E não vamos esquecer também que às vezes a desorganização é tão grande que nem com medicamento homeopático, né? É, Ela vai ter que ressignificar aquela situação para ela, né? Porque podem ser várias situações aqui, né? Uma é, eu sou tão organizada que no fim eu quero que todo mundo seja organizado como eu, tipo eu. Então a consulta homeopática ela vai ajudando a gente a isso, a entender que o outro é diferente da gente, que não é todo nem, né? Não vai ser todo mundo do jeitinho. Eu sou muito organizada, né? Então isso é legal, né? Eu aprendi bastante, né? Eu era menos organizado, né? Quando a gente casou. Então a gente vivia nos extremos, né? E aí a Não era gente tão extremo, né? não Mas, era, enfim. não era. É. Não era. Não era, não. Mas eu tenho uma mania, né, de organizar que era no excesso. Então, eu acho que a convivência vai nos ensinando a entrar mais no equilíbrio e a medicação homeopática também vai nos trazendo mais esse equilíbrio, né? Tanto para quem é muito desorganizado quanto para quem é o excesso. Mas a gente não vai falar do excesso hoje, a gente vai falar mais do desorganizado. Então, a homeopatia ela vai trazendo esse equilíbrio para a gente entender o que está lá dentro desorganizado e reorganizando, identificando, né, se conhecendo. E para quem lida com essas pessoas também, eu acho que ela vai ajudando a enxergar, né? Até porque muitas vezes, que, né, a gente estava falando, essa, esse tipo de relação, né, que um fica sobrecarregado e tem que ter alguma quebra na dinâmica, né? Não sei se quebra é uma palavra legal, né? Acho que parece uma coisa mais abrupta e não precisa ser, né? Não, não tem necessidade de ser. Muitas vezes uma linguagem, além do medicamento homeopático, né, que auxilia, uma linguagem não falada, né, muitas vezes funciona mais do que a gente ficar discutindo, né, tentando organizar tanto, né. Às vezes é só a pessoa deixar de fazer um pouco, né, e deixar que o outro sinta a necessidade, né, e enxergue, né, que está perdendo a funcionalidade, né, o espaço, né. Isso é importante que o Du acabou de colocar, né? Às vezes o movimento que a gente precisa fazer é a espera, né? Para o próximo vivenciar aquilo, né? Enxergar aquilo. Eu acho que o que eu vejo com uma certa frequência é que quem ajuda muito e quem faz muito na casa tem às vezes a ideia que eu acho equivocada de que está ajudando, né, o familiar, né? E fica isso, ela se queixa que está sobrecarregada, mas acha que está ajudando o outro fazendo tudo, né, pelo outro, que é uma forma de amor, né? Tem aquelas formas de amar, né? E a pessoa que gosta de servir, ela acaba fazendo muito para demonstrar carinho, muitas vezes. Mas na minha maneira de ver, pelo menos, né, é uma maneira equivocada assim, de você demonstrar, né? Não a maneira de demonstrar amor, né?
mas de educar. Porque o ideal é que cada um seja independente, né? E faça, dê conta, né, das suas próprias coisas. A gente observa que os jovens e as crianças, etc., que participam da organização da casa, elas ficam mais Felizes. seguras, né? Se sentem mais seguras, mais Seguras, felizes. mais felizes. Então, se a mãe sempre... eu já sei que o meu filho vai deixar o tênis ali no meio da sala. Aquilo lá me irrita, então eu já vou lá e pego aquele tênis. Isso. Você está deixando de estimular um crescimento no seu filho, né? Porque aí depois ele vai chegar como adulto e vai deixar o tênis dele no meio da sala quando ele tiver. Vamos falar. Não, eu queria aproveitar esse negócio de organização e falar, tem alguns vídeos, né? Quer falar disso já? Não sei falar. Não, tem uns vídeos que ajudam as pessoas a se organizar. Não. Né? Você não vai pra baixo. Depois? Não, mas fala, vai. Não, sabe o que eu queria falar? Eu queria falar assim, ó. Eu assisti uma temporada e foi legal pra mim. Uma dessas, não sei se não é youtuber, né? Mas enfim, YouTube. ela ensina a organizar a casa. Mas não é nem isso que eu queria falar. Para mim, o fundamental uma japonesa que chama Mary Kondo, né? Para mim, o ensinamento fundamental dela, na verdade, é o respeito pelo espaço, né? Porque logo no que ela chega na casa, ela faz um cumprimento lá japonês tal, bem significativo de agradecimento ao espaço, né? Então a gente tem a organização é isso, né? O ser humano é o único que consegue conscientemente organizar o tempo e o espaço. São duas coisas da natureza que os animais eles seguem os instintos, né? E nós não, a gente consegue organizar o tempo e o espaço. É isso que a gente está querendo, né? Falar bastante hoje. Como é que você está organizando, né? O seu tempo, o seu espaço? E o respeito em relação ao espaço, né? Nosso e do outro, que ela logo no começo, né, de cada episódio ela faz esse cumprimento. Acho que é o fundamental da série para mim, né? E aí depois tem a parte prática, né? Em casa a gente colocava as roupas todas uma em cima da outra, na hora que você vai pegar, realmente você amassa as outras, né? E dá trabalho. E ela ensina lá a colocar de um jeito que fica como se fosse um arquivo, e aí você já sabe onde é que está a camiseta ou shorts, enfim, você não acaba não amassando as outras roupas, né? Então, eu tenho mais paciência de dobrar roupa do que você, né? Então, a gente acabou Mudou todo o armário. mudando todo o armário de todo mundo e as crianças também, que agora não são mais crianças, enfim. Mas a gente fez do mesmo jeito e para eles também dá menos trabalho para arrumar, enfim. Tudo que é organizado, né? Dá menos trabalho, né? E fica tão mais bonitinho. Fica mais bonitinho. Fica mais agradável. Mais Então a limpo, gente não tem fica aspecto, menos né? ansioso, né? Quando a gente olha toda aquela organização, né? Nos traz mais calma, né? Mais paz, né? A Nath falou assim, ajuda a organizar a mente também, os pensamentos? Eu acho que é um conjunto, né? Mas vamos falar não sei se é a dúvida dela, é assim, a gente fala muito de físico, né, Du? Então, na hora que está tratando a homeopatia, a gente melhora de dentro para fora, né? Os sintomas mais profundos vão vindo mais para os mais superficiais, mas isso inclusive a mente. Tá? Então, todas as questões da mente também são tratadas. E existem questões da mente mais profundas e questões menos profundas. A partir que a gente vai tomando a medicação, né, a gente também vai tratando lá a mente e os sintomas mais profundos vão vindo mais para os superficiais. Tá? Então, também ajuda a organizar isso a homeopatia. Tá? Então, não só o humor, como algumas questões aí no pensamento, sim. Doutor Eduardo é virginiano. Meu amor, é só no virginiano signo. meio falso, meio falso. A Caroline falou, às vezes a conta é porque não tem dinheiro. Boa. Porque não tem dinheiro. É isso mesmo. Então a gente fez aquela lista lá de... Mas não é falta de organização ainda, né? Então tem aquela lista de coisas também. Quer dizer, pode até ser, né? Mas
mas uma vez ou outra, né? Aí a gente não É. chama de E a desorganizado. conta, se for porque a gente não programou, às vezes falta Isso, mesmo, né? mas Às geralmente vezes falta, teve um gasto extra e etc, que a gente não estava esperando, mas foi por falta de organização financeira, como uma empresa, né? Se você isso. né? Não Você tem, não não tem pode noção gastar. você está gastando. É, Se a gente está gastando a mais, né? isso. Do que tem. A Lu falou assim, está relacionado com o mental da pessoa. Bem, Sim. bem o que a gente abordou, é isso mesmo. Então, se lá dentro está desorganizado, aqui fora acaba ficando desorganizado, né? A gente vai falar do temperamento. Pode falar, Dan, eu tô vendo. Então, né, a gente já conversou sobre isso, mas a gente pode basicamente organizar o mundo pelo que é bom e pelo que é belo, né? Isso é arbitrário, né? Claro, porque né, quem montou esse esquema, né, tinha um temperamento que seria uma maneira de organizar o mundo. Enfim, é uma lente, né? É uma classificação, então é arbitrário. Mas quem organiza o mundo pelo que é bom vai organizar o espaço de uma maneira, né, coerente com isso. E quem organiza pelo que é belo também vai organizar, né, dessa maneira. E se tiver muito no extremo, realmente acaba ficando menos funcional, né? A gente precisa ir meio que trazer para o centro, né? O lugar ele tem que ficar, tem que ser útil e tem que ser belo ao mesmo tempo, né? Não tem como se for só belo, muitas vezes perde a funcionalidade e se for só bom também pode ser muito útil, mas não ser tão agradável, né, esteticamente. Então a gente precisa realmente estar mais com a psique mais centrada, né, enfim, mais desenvolvida aí para o ambiente ficar mais agradável, né? E mais funcional, né? Mais agradável e mais funcional. Posso continuar aqui? A Caroline falou verdade, mas já não sei mais qual momento. A Flávia falou isso, obrigada, doutora. Isso é a parte de adolescentes. André falou, esse assunto é muito amplo. Confiar na equipe e delegar funções, muito bom. Sobrecargas para um e sossego para outro, gestão familiar. É, é, isso é super importante, né? E isso na consulta a gente vai conversando bastante, né? Na consulta homeopática, né? Para a gente enxergando o que é bom, o que nos faz bem e o que não nos faz bem, né? E aí existe muitas, também aquela questão da pessoa que não consegue falar, né? Então muitas pessoas chegam na consulta e tá acontecendo tudo aquilo na casa, o filho não faz nada, tem gente que mora com a nora e aí também não quer falar com a nora, não quer falar pro marido, não quer, e aí ele tá explodindo, né? Então, com a homeopatia ele vai aprendendo a se colocar, a enxergar o que que faz bem, o que que faz mal e, É enfim, autoconhecimento, né? organizando. Autoconhecimento. E para mim, tanto na empresa como em casa, né? É legal que cada um tenha um temperamento, porque aí o gosto também é diferente, né? Aqui em casa, cada um fica mais responsável por organizar um tipo de coisa que tem mais paciência ou mais aptidão, enfim. É, E na empresa também, né? A gente precisa ver as virtudes de cada um, porque aí cada um começa a acrescentar, né? Começa a se desenvolver mais e começa a acrescentar a equipe, né? Então, um é bom, sei lá, não sei, um é bom, um no grupo de estudos é bom em história, o outro em trabalho científico, o outro em estudar, enfim, outro em filosofia, e cada um sendo ele próprio, né? respeitando os seus. Respeitando as suas virtudes, né? Isso, enfim, é, é isso. Acho que a gente precisa aprender a delegar é chavão, mas enfim, cada um tem, né? A, a, eu vou falar. Se cada um estiver atingindo seus mais altos fins, né? Que é o que a gente sempre está buscando aqui, sem um tentar impor, né? Ah, você tem que ser assim, o outro tem que ser assado, você vai fazer isso. Eu acho que é isso aí. O bom técnico, ele sabe a função de cada um, né? O cara é bom em correr, coloca ele na lateral. O outro é bom em driblar, coloca ele
de meia, não sei. É um time, né? Acho que a gente precisa ver o que cada um gosta e cada um e a virtude de cada um, né? E as fraquezas também. Até nessa questão da gestão familiar que a Andrea falou, né? Eu acho interessante aquele esquema, né? A gente faz um esqueletinho de funções para cada um. Eu sugiro muito, é legal que a gente na homeopatia a gente trata a família, né? Eu adoro isso, né? Porque a gente consegue conversar com todo mundo, né? E aí eu sempre sugiro, faz o esqueletinho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o que cada um vai fazer, o que, né? Tem gente que gosta mais disso, por exemplo, aqui, o que a gente falou, o Du gosta mais de dobrar roupa, eu não tenho paciência nenhuma em dobrar roupa. Lavar louça, Então, né? cada um vai fazendo, né, que tem mais aptidão, né, mais gosta mais, né? E aí não fica aquele sentimento de sobrecarregado, entendeu? Puxa, só eu que dobro a roupa aqui, o Du nunca dobra a roupa, fica aquele sentimento ruim, entendeu? Então, na hora que a gente monta ali aqueles esqueletinhos e divide as tarefas, as relações melhoram, né? As relações melhoram. E até não fica aquela cobrança, né? Cada um já sabe o que tem que fazer, né? É. Então não fica. E até não sobrecarrega quem já está sobrecarregado, né? Uma queixa muito comum é geralmente o homem, né? E reclamar, mas você tem que me explicar o que eu tenho que fazer. Então aí muitas vezes, ou homem ou mulher, enfim, tem que falar, tem que fazer as coisas e ainda, né, se delegar, ainda tem que explicar para o outro e falar o momento de fazer, enfim. A gente passava por isso, né? E depois que cada um meio que definiu o que gosta e o que vai fazer na casa, parou isso, né? Porque eu já sei o que eu tenho que fazer, a gente já tem meio que dividido, né, as tarefas e não fica aquela coisa chata, né? De, oh, você não fez isso, ou oh, outro, né? Não fica aquele. E também nada impede de um dia eu dobrar a roupa se o Eduardo tiver, né? Foi Então, nos últimos dias a máquina de lavar então estava ruim e é, não adiantava eu colocar ela para funcionar porque ia parar na metade, né? Você acabou fazendo, né? então é isso, um vai ajudando o outro, né? A André falou casamento, duas educações e costumes distintos. É isso Nossa, aí, é isso aí, falou tudo, é isso aí. sabedoria, voz da sabedoria aqui da André. A Lu falou assim, eu também eu falo também, só por Deus, eu não lembro mais qual era o comentário. André falou vencedor e vencido, é isso aí. Se a gente não entra nesse equilíbrio, né, fica essa disputa, É, né? é. Nada útil. E olha, muitas famílias disputam, né? É bem comum isso. Deve ter, a André fala de novo, tem a ver com os biotipos, né? Isso que a gente estava comentando É, dos temperamentos. é, Constituição, né? a Constituição, como ela é definida pela hereditariedade, então ela é fixa, né? Essa maneira, né, de reagir, ela varia, claro, né? Não é sempre igual, mas ela tem tipo um espectro, né? Ela tem um raio, né, de reação, ela não é qualquer uma, né? Então é isso aí. E o biotipo é a expressão do genotipo também, né? E o temperamento também. Então, é, tem. Agora eu quero tocar nessa questão, né? Então tem uns que vão ter um temperamento, uma constituição lá, vai, enfim, um temperamento vai ser um pouco mais acomodado, o outro vai ser um pouco mais organizado, mas não justifica a pessoa ser desorganizada Ah, por sim. isso. Tá? Então tem muita gente que fala, mas ai, meu jeito é mais ficar mais quietinho, mais parado. Não, não, aí não justifica, tá? Você até pode ter menos vontade para, Mas tem que mas fazer, tem que né? manter a organização, né? Ai, que gratidão pela vida de vocês dois. Poxa, que bonita. Obrigada. Muito obrigada. Pela nossa, né? André falou o que fazer nessas Todos nós. estruturas postas. Sumir? Tolerar e seguir? Não. Conversar. Então, conversar, mas às vezes a linguagem não falada também, né? Não precisa, na minha opinião, Tá? pelo menos, algumas Depende da vezes situação. uma conversa desse tipo, da dinâmica, é uma coisa que é uma dinâmica meio viciada, né? Então, quando a gente vai conversar sobre isso em casa, muitas vezes gera muito conflito e não adianta nada.
Então, uma coisa que eu acredito que funcione, né? Não sempre, é claro, não existe isso, mas é a linguagem não falada, muitas vezes, né? É aquilo que os educadores ensinam a gente. Crie a necessidade. Não precisa ficar brigando, falando, você não fez, você não faz. Cria necessidade, né? O Piaget ele fala, quebrou o vidro, a criança quebrou o vidro. Não adianta ficar dando bronca, ela nem sabe para que serve o vidro. Deixa ela ali do lado, não conserta o vidro, força de expressão, né? Simbólico. Não conserta a janela logo, deixa ela ali do lado da janela, e aí ela vai sentir que entrou a chuva, entrou vento, enfim. Aí ela vai entender para que serve o vidro. Aí depois você conserta o vidro, porque ela já entendeu. Então, muitas vezes, o filho, né, não dá valor, ou enfim, deixa a roupa espalhada, não dá valor que está tudo limpo. Ué, minha mãe conta que a minha madrinha, corajosíssima, teve uma época que ela pegava a roupa dos filhos e jogava para dentro do quarto deles até ficar bem desorganizado e eles sentirem a necessidade de arrumar. Precisa de muita coragem e muita sabedoria. Mas a minha madrinha, perdi, né, faz até um tempo que eu não falo com ela, mas acho que ela era muito sábia mesmo. Né? Ela é muito sábia. E eu trago isso que minha mãe falou até hoje, assim. Muitas vezes não precisa brigar, né? Só fazer a pessoa sentir, né, do que está acontecendo, né? Então, Mas eu acho que são também degraus, né? são Provavelmente ela degraus. passou por um momento que ela orientou, aí chegou um momento que ela viu que Não, não nem ia. sei se isso aconteceu, né? Minha mãe que me conta, não tá. De qualquer maneira, eu acho que não. Porque a Marlene falou assim, essas pessoas não se acham desorganizadas. Eu também acho isso, Marlene. As pessoas não enxergam muitas vezes que elas são desorganizadas. E por isso que eu acho que é legal. Isso é meu pessoal. Você vê que o Du e eu somos bem diferentes em algumas coisas. Por isso que eu acho muito importante essa questão da escala A de, escala. de, de trabalho. Então, Porque a gente senta, né? conversa, determina, e aí não fica sobrecarregado para ninguém, entendeu? Então, eu acho a escala legal. Eu fui escoteiro, né? Quando a gente ia Você viajar, só um minutinho que vai acabar a embora. gente, quando a gente ia viajar em grupo, né? Ia viajar só os jovens. A gente fazia, como nas atividades, né? A gente dividia as tarefas, então, limpar o banheiro, lavar a louça, fazer comida e tal. Dividia em grupos e a gente fazia uma tabela. Eu acho bem útil isso. Agora, no dia a dia, quando a gente precisa fazer sempre, eu acho que se cada um de casa descobre aquilo que gosta de fazer e existe, né, uma harmonia dentro, né? Eu gosto de fazer uma coisa, você gosta de fazer outra, e o outro gosta, e se ficar bem definido isso, eu acho que fica mais leve, na verdade, né? Porque eu não tenho problema nenhum em lavar louça e dobrar roupa, né? E lavar roupa. Então eu faço isso e não me pesa de maneira nenhuma, né? Então acho que que o ideal é difícil, né? Mas se der para cada um fazer o que gosta, melhor ainda. A Mariane falou assim: meu marido não joga nem os comprovantes de compra fora. Eu fui fazer o sacolão. Fui fazer o sacolão hoje. Viu? Mas é porque eu preciso fazer as contas, tá bom? Depois que eu faço as contas eu jogo. A Cássia falou assim: quando tentamos organizar e o acumulador não aceita, com o tempo, tento não olhar as coisas do acumulador para não brigar. Sempre o que fazer. Leva numa consulta de Na homeopatia, verdade, né? aí Que aí é uma questão mais psíquica mesmo, né? É mais complicado, aí precisa de geralmente precisa de medicamento. a Mariana falou assim: é uma pessoa inteligente, dinâmico, conserta tudo, solicitado por todos e sempre tem sucesso. Será que ela tá falando do marido dela? Se for, que legal. Depois conta pra gente, Marlene, se é. André falou: essa espera não é simples. Há coisas que precisam ser feitas.
Não é amor somente, é sobrevivência, também acho. Essa organização é importante. É muito interessante essa série. Ah, a série da... Como que ela chama? Da Mary Kondo. Pô, é muito boa. O respeito que ela tem pelo espaço, pelas pessoas que ela vai visitar as pessoas choram, né? É muito legal. A André completou aqui. Assumir as sobrecargas não é amor somente, é sobrevivência. É verdade. É verdade. Tem muita gente que adoece. Adoece mesmo. A Marlene falou, estou casada há 44 Opa. anos. Com filho, a Marlene falou também, com filho falamos todo dia, por anos, vale a pena. Sim, principalmente que depois ele vai continuar te ouvindo. É isso mesmo. A gente não Mesmo a fala, gente não nossa, minha falando, mãe é. é um barato, né? Eu falo para meus pais. Eu falo para meus pais, ó, meu pai falou que é total. E para minha mãe eu falo, olha, minha mãe disse que... A Cida perguntou assim, como você organizou esse armário? Foi dia da japonesa que você citou? A gente organizou todos os guarda-roupas depois que o Du assistiu esse Foi. seriado, né? Foi. Seriado? Ah, enfim. Acho que tem umas. Essa São série várias, de vídeos são aí. temporadas, né? E aí a gente foi Mas existe arrumando. um padrão, né? A gente foi arrumando. Isso já Foi faz bem tempo, legal. né, Du? Já Faz faz uns tempo. três, Uns né? 3 anos Acho que já. uns três. E aí a gente arrumou todo o guarda-roupa. Ele tá. Eu sempre separei por. Eu sou muito, né? Eu sou pro extremo, então eu sempre separei roupa de frio, roupa de calor, e chegou uma época que eu separava até por cores. E aí, com a chegada do Du, a gente organizou dessa forma da Americano. Americana. André falou, não sei, certamente sabem mais do que eu, mas meus filhos são capazes de andarem de roupas sujas, amassadas, comer saturados, dormir no chão e deixa a sujeira tomar conta. Eu não sei se seus filhos são adolescentes, então não esquece que esse momento ali da adolescência, isso acontece mesmo, tá? Por isso que na hora que eu entrei no assunto do adolescente, então lá dentro dele tem muitos conflitos, né? E aqui fora vai exteriorizar o que está acontecendo lá dentro, né? Então, nesse momento, infelizmente, é cansativo, mas a gente tem que estar ali todos os dias presente, né? Presente. A Cida falou, a homeopatia é maravilhosa. Ela trabalha além, tanto interno quanto externo, e nos ajuda a nos encontrar. Verdade, verdade. Ao menos para mim é magnífico. Obrigado, Cida, pelo depoimento. A gente sempre fala que é muito importante esses depoimentos aqui, porque sempre tem gente nova, né? Então vocês nos ajudam com esses depoimentos. Ah, olha, tem O meu chat Netflix. para variar. Ah, já é? Acho que tem na Netflix. Eu acho que eu A assisti Flávia na acabou de Netflix, eu escrever. acho. Não, acho que foi no YouTube na época do... Mas a Não, Flávia escreveu aqui. não, foi É? em Na algum. Netflix? Foi por streaming. Ela escreveu aqui, ó. Tem na Netflix, a Flávia falou. A Cida falou, é difícil numa casa onde tem acumulador e controlador. É muito difícil. Augusto, parece que quando estamos desorganizados mental, trazemos para a vida e tudo fica desorganizado. Sim, é de dentro para fora. Exatamente. Você falou tudo, Augusto. É isso aí. Então, quando a gente está desorganizado lá dentro... Até um sinal, né? É bom que a gente pode enxergar que não está legal. Então, e é importante tudo isso para a homeopatia, tá? Então, na consulta homeopática é importante isso. O se vestir, eu tanto faz a roupa que eu me visto, como que é o quarto, como que é a casa. Eu até, agora com esse negócio de atender online, né, às vezes eu falo, sabia? Deixa eu dar uma olhadinha no seu guarda-roupa, deixa eu dar uma olhadinha no seu quarto, né, para os meus adolescentes. E aí a gente já vai pensando ali na medicação, né? Quando a gente já está enxergando ali como é que é a casa, né? Então, isso é muito importante para as nossas consultas. A Nath falou assim, eu tenho dificuldade de organizar as coisas desde quando eu era bem criança. E uma coisa que eu percebi é que quando organizo, por exemplo, alimentação, consigo melhorar as outras áreas.
trabalho, É, mas que nem o Augusto estava falando, é de dentro. Geralmente é de dentro para fora, Então, né? tudo começou lá dentro, Nath. Provavelmente você organizou alguma coisa. Lá Então, tem dentro. alguma coisa ali que estava desorganizada e que você não se deu conta, mas você organizou e aí começa a se refletir aqui fora. A Marlene falou, concordo com a Lu e vocês. O interior e a mente de cada um reflete aqui fora. Isso. Luiz fala, a pessoa pode ser excelente profissional, mas se não tem organização, outros talentos acabam se camuflando. Exatamente. E ele acaba deixando de fazer muita coisa. Muito bom. A Joyce falou delegar funções. Perfeito. A Lu fala, falo com meu filho todo dia pegar o tênis. Só por Deus. Ai, ai. A Rô falou, os exemplos. Ação e reação faz despertar. Isso. Muito bom. A Dani falou, a desorganização literal é um reflexo de uma desorganização interior? Ela perguntou. Sim. Tá? Então, a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Então, alguma questão ali dentro, né, tá desorganizada. E aí se reflete aqui fora, tá? Ela pergunta também assim, tipo um emocional desorganizado? Tipo um emocional desorganizado. Isso aí. Pode ser emocional, pode ser o raciocínio. Nossa, realmente pode ser... já deu 10 horas. André falou assim, acho que esse tema deve continuar, tenho muito a aprender. Obrigada, Andréia. Foi também um pedido, né? Não vamos esquecer, vou reforçar de novo, que todas essas lives, já faz terceira live, que são sugestões de vocês, tá? Teve da Andréia, teve da Van de novo, então as meninas ajudam a gente muito, né? Então são sugestões de vocês, tá? Eu sinto que a organização externa ajuda a melhorar muita coisa na vida, diminui muito o estresse. Isso. Também. Então, na hora que a gente está organizando aqui fora, a gente fica menos ansioso, né? Fica aquele ambiente mais calmo, mais agradável, né? E também acaba se refletindo na nossa vida, né? Tudo é assim, né? Dentro, fora, tudo ao mesmo tempo. A gente separa para entender, mas é uma via de mão dupla sempre. Né? Eu vou ler essa. A Lu falou assim, eu mesma deixei as roupas do meu primeiro marido no chão. Passava por cima, juntava uma montanha de roupa. Só assim percebeu que estava errado. Isso aí. Ai, a Marlene falou assim, meu marido é top. Olha que legal. É o quê? Top. É ótimo. A Lourdes falou que legal, doutor, já não lembro mais. A Cida perguntou qual é o nome do seriado, mas alguém já tinha escrito aqui. Filho só apaga a luz do quarto quando vai morar sozinho e tem que pagar a conta. Mas você pode pedir para ele, né? Dependendo da idade, você já pode pedir para ele pagar uma parte da conta ou uma conta para ele ficar olha, foi preocupado, ótima essa, Marlene. Foi ótimo. Porque a gente escuta, né? Os filhos mais velhos, né? Às vezes né? Os familiares dividem os gastos e um começa a vigiar o outro. Do 10 e 5, do 10 e 5. Vamos lá. Lourdes, 44 anos de casada, maridão desorganizado, bagunça sempre o guarda-roupa. Não adianta falar. Você já levou ele na consulta, Lourdes? A Cida agradeceu aqui o nome do seriado. A Carol falou, acredito com certeza que a homeopatia pode nos ajudar nessa questão, pois há anos eu e minha família nos consultamos com o Dr. Eduardo e não teve nenhum sintoma, tanto físico quanto psicológico, que não foi resolvido. Gratidão. Muito obrigada. Nossa, lindo o seu comentário. Obrigada. A Marlene falou, falem mais desse tema. Obrigada. Obrigado a gente. A gente que agradece. A Vanessa falou, boa noite. Eu começo organizando exemplo guarda-roupa. E quando percebo, já estou na lavanderia lavando roupa. É normal começar e não terminar? É uma das questões que a gente colocou aqui. Então, sempre fica alguma coisa por não fazer. É que trabalho de casa realmente sempre fica alguma coisa, né, por fazer. Mas se você tiver mais organizado,
até o que vai ficar por fazer, você já tem uma data, né? Um dia da semana, enfim, você já sabe quando que você vai fazer de novo, né, aquela tarefa. Então, acho que a organização acho que resolve muita coisa, né? O Luiz perguntou assim, com a idade a desorganização tende a piorar? Não, Luiz. Eu acho que com a idade a gente vai tendo mais consciência, né? Vai entendendo melhor que é bom, o que é, né? A não ser nos Não, idosos, que nos idosos não, é, né? com demência, né? Aí sim, aí a gente começa a observar desorganização e até algumas coisas estranhas que eles começam a fazer, né? Começar a colocar coisa fora do lugar ou sem sentido, como vai perdendo a funcionalidade também, né? O raciocínio, né? Vai ficando meio vai perdendo as faculdades mentais mesmo, né? A pessoa que está com demência, isso é sintoma, né? Então, por exemplo, tinha um senhor que começou a pregar botão no boné, na camiseta, colocar um. Então, aí isso é um sintoma importante, né? Não sei se foi isso que aconteceu. Então, vamos Mas falar é assim, do importante. adolescente para o adulto, isso tende a melhorar, Sim. né? E assumir a responsabilidade, já não tem mais a mãe para fazer ali por ele, né? Então ele vai melhorando. E aí para o idoso talvez pode acontecer sim. Eu só queria deixar assim, então, vou finalizar. Então, a homeopatia, ela pode ajudar? Sim, porque ela vai ajudar a organizar mais esse nosso interno, né? E ela vai te ajudar também a começar a observar, opa, se eu estou desorganizada aqui fora, alguma coisa lá dentro está desorganizada. Então, eu vou observando o que me faz bem, o que me faz mal, me conhecendo melhor, para ir tentando identificar aí o que está desorganizado e ajudar a reorganizar, tá? E aí, as sugestões são essas escalinhas Tarefas. de tarefas. Uma coisa que é muito usado pelos coaches é listar as coisas que precisa fazer, por exemplo, lá no trabalho e colocar em cores: vermelho, amarelo e Tem verde. gente que usa uma lousa, né? Então, na hora que eu chego, eu preciso começar pelos vermelhos, que é o que dá mais dinheiro né, que é prioridade. E no final eu vou fazer o verde, porque aí eu chego e começo pelo que é importante, não pelo apagar o fogo, né? Então, no trabalho, essa sugestão. Colocar alarmes, né? Olha, não posso esquecer de pegar meu filho todo dia a tal hora, então colocar alarmes. Aplicativos de conta, né, para pagar conta, para não esquecer. Então a gente vai se organizando, a gente vai se munindo, né, de ideias para organizar a vida, né, Existem e ferramentas, né? A gente não precisa ferramentas, isso. lembrar sempre de tudo, né? Hoje em dia tem vários. Muitos aqui sabem, eu, por exemplo, faço atividade física de manhã, porque eu sei que se eu fizer à noite, eu vou arranjar mil desculpas, né? Então a gente vai organizando para não ficar, né, para não passar, né, a vida não passar por cima da gente. Então, essas são as nossas sugestões. Só vou ler agora os últimos agradecimentos, que realmente a gente passou bastante. Gratidão. Gratidão sempre muito bacana. Toda semana um tema novo. A Rô falou, obrigada, Rô. Doutores, vocês são maravilhosos, a Cida falando, os melhores. Amo muito a homeopatia de vocês. Só tenho que agradecer eternamente. Obrigado, Cida. Obrigada que você Obrigado. esteve aqui. Eu até reparei que você faltou na aula. A Dani falou, tô feliz, porque as minhas primas estão na live. Legal, beijos, Carol e Dri, beijos. A Melanie falou assim, a colar é algo que reconheço em mim, apesar de conhecer o método que o Dr. Eduardo citou. Mas tudo bem, se você já está identificando, é importante, vai conversando durante a consulta, né? A Adriana falou, muitos anos de tratamento do Dr. Eduardo, obrigado. Legal. A Carol falou, também mandou um beijo para a prima aqui. A Cida falou, tem o caso daquela mulher lá na Avenida Angélica, que a casa é toda lotada de entulhos. Eu não conheço esse caso. Deixa eu ver. As primas se mudaram uns beijos. Legal aqui. Bom descanso, Marlene. Obrigada, obrigada. Boa noite, Soraya. Vou levar meu filho para você.
Leva sim. Boa noite, gente. Muito Obrigadão. obrigada por Beijo, terem beijo. participado. Bom descanso para todos. Obrigado, Flávia, pela sugestão. Um grande beijo. Acabou. É isso aí. Aguardo mais sugestões de vocês e até semana que vem. E já vou postar em breve o tema da semana que vem, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom Obrigado. descanso. Tchau.